E aí, meu povo, mais um vídeo aqui no canal, professor Ezequiel Santos, trazendo aqui algumas questões comentadas a nível de Enem. Não deixa de pegar a tua ficha aqui embaixo na descrição, responde, vem aqui conferir, beleza? Vamos começar aqui, o tema hoje é urbanização. Vamos começar aqui por essa questão que diz o seguinte: leia o texto a seguir. Parece um cenário de filme futurista, mas já são uma realidade em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, e utilizam a tecnologia para construir um lugar melhor para se viver e aumentar a qualidade de vida da população. Sobre o conceito acima, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: aplica-se a uma junção de dois ou mais centros universitários com um elevado tráfego de informação e pessoas. Primeiramente, a gente tem que avaliar o seguinte: esse texto aí ele está trazendo para nós o conceito de uma cidade. Cidade que se parece com um filme futurista. Cidade que já é realidade em muitos países, inclusive no Brasil. Cidades que vão utilizar de tecnologia para construir um lugar melhor para se viver. E como é que você sabe que é cidade, Ezequiel? Porque está falando de lugar melhor para se viver, aumentar a qualidade de vida da população, onde é que a população interage nas cidades. E quando ele fala aí de filme futurista, a gente está falando das smart cities, cidades com alta tecnologia, cidades que foram pensadas para que a tecnologia trouxesse uma melhor qualidade de vida na população, para a população. Na letra A, diz que o conceito define a junção de dois ou mais centros universitários. Não, não é isso que o conceito está trazendo. Na letra B, diz assim: aplica-se a cidades em áreas de conurbação com maiores índices de IDH do planeta. Também não é isso que o conceito citado acima está trazendo, porque essas cidades elas podem ter um elevado IDH, mas não necessariamente serem cidades tecnológicas, ou as chamadas smart cities, que são cidades que são desenvolvidas e são pensadas a partir da tecnologia. A letra C diz: define-se por cidades que possuem elevados índices de emprego e renda e que atraem imigrantes de várias partes do mundo. As Smart Cities, elas atraem imigrantes de várias partes do mundo, possuem elevados índices de emprego e de renda, mas o texto não está falando necessariamente disso. O texto está trazendo a definição, ou seja, o que está na letra D, né? A definição do que seria as cidades do futuro. Refere-se às smart cities, cidades inteligentes que utilizam a tecnologia para a execução de suas atividades. Refere-se a um conjunto aí quando a gente pensa as cidades usando tecnologia para resolver os seus problemas e trazerem melhor qualidade de vida da população. A gente está falando de cidades que pensam a mobilidade a partir da tecnologia, que pensam a coleta de lixo, que pensam o esgoto, que pensa a movimentação da população, a forma como a população consome. Então são cidades que vão ser chamadas de cidades inteligentes, porque tudo vai ser pensada, ou tudo vai ser pensado a partir do desenvolvimento tecnológico. Não é a letra E, porque a letra E diz refere-se a um conjunto de regiões metropolitanas. O conceito de região metropolitana é outro. O conceito de região metropolitana é conjunto de municípios integrados socioeconomicamente. Então vamos aqui para a nossa segunda questão, já que a primeira resposta é a letra D. Na nossa segunda questão a gente tem assim, ó: no Brasil, o movimento conhecido pelo nome de êxodo rural, que ocorreu na segunda metade do século XX, teve muitas consequências na organização interna das cidades, já que receberam os maiores contingentes da população vinda do campo. Assinale a alternativa que apresenta um fato que não está relacionado aos efeitos da chegada dos imigrantes provindos do campo. Então a gente traz aqui para vocês uma questão que no seu texto ele diz que o êxodo rural ocorre na segunda metade do século XX. De fato, é o êxodo rural que vai proporcionar o processo de urbanização não só do Brasil, como do mundo, que é a saída do indivíduo do campo em direção à cidade na busca de melhor qualidade de vida. E a questão pede para a gente marcar uma alternativa que o efeito não está relacionado com a chegada desse imigrante. Porque quando a gente fala de a macrocefaleia urbana, o inchaço urbano, os problemas que as cidades sofreram, né, devido a essa chegada do imigrante sem planejamento,
Isso tudo são efeitos ligados ao processo do êxodo rural, mas a questão é que é uma alternativa que não tenha efeitos ligados ao processo do êxodo rural. Então a letra A diz assim: em muitas cidades ocorreu a favelização de parte da população migrante que não encontrou no meio urbano das grandes cidades as condições de emprego ou remuneração que lhe permitisse viver segundo as condições satisfatórias. Isso sim é um problema gerado pelo êxodo urbano. A gente sabe que quem veio do campo para a cidade muitas vezes não encontrou o local ideal, o trabalho ideal, então foi para a periferia, foi morar na favela, e isso trouxe um problema, inclusive, de gestão estrutural e social para a maior parte das cidades brasileiras, e a maior parte das cidades desses países são chamadas de países emergentes. Então não é a letra A, porque ele quer aquela questão que não tem efeitos relacionados à chegada do imigrante que vem do campo. E a letra A tem efeito sim, tá? A letra B diz o aparecimento de muitos bairros de periferia, isto é, afastado da região central da cidade, com a presença de residências predominantemente voltadas à população de baixa renda, bem como de áreas de invasão urbana, ou seja, de loteamentos irregulares, ou mesmo da ocupação não planejada de áreas públicas ou privadas. Também é um problema do êxodo rural essa ocupação da periferia sem o devido planejamento e muitas vezes a invasão de propriedades privadas ou públicas, porque a população sofre com um problema muito sério nas cidades, que é o déficit habitacional. Então a letra B também não é a resposta. A letra C diz: necessidade por parte da administração municipal das cidades que mais recebe imigrantes do campo de disponibilizar essa população um afluente de serviços públicos como a ampliação de rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto, de coleta e de disposição de lixo, de iluminação pública e de transporte. Então, quer dizer então que quando o imigrante chegou do campo para a cidade, ocorreu a necessidade, por parte da administração municipal, de oferecer a esse imigrante uma disponibilidade maior de serviço. Fato que a gente sabe que não vai ocorrer, né? Mas a necessidade ela existe. Então não é a letra C. A letra D diz: necessidade por parte da administração pública local de planejar o crescimento das cidades de maior afluxo de imigrantes quanto ao zoneamento, isto é, quanto à definição e redefinição de áreas residenciais, comerciais, industriais ou mista. A gente está falando aí de um planejamento urbano, então há uma necessidade da administração pública local, a gente pode dizer até estadual, regional, nacional, de pensar a cidade de maneira que ela seja zoneada para atender a necessidade da população que chegou, que está chegando, fruto do êxodo rural. Tá? E a letra E diz assim: necessidade de reduzir a participação das atividades secundárias, isto é, das indústrias, como geradoras de emprego, priorizando a oferta de vagas nos setores primário e terciário como forma de absorver essa mão de obra qualificada para a prestação de serviços. A letra E é nossa resposta. Por quê? Porque a questão pede assinale o fato que não está relacionado à chegada dos imigrantes. Quando os imigrantes chegam, não há necessidade de reduzir a oferta do setor secundário, que é a indústria. Haveria necessidade, sim, de aumentar essa oferta de trabalho para poder gerar emprego e renda. Tá? Outro erro na questão é que ele fala que absorver essa mão de obra, que mão de obra que está chegando qualificada, e o imigrante que veio da zona da mata, que veio do sertão, que veio das áreas do interior, ele não é uma mão de obra qualificada, tá? E muitas vezes ele vai trabalhar no setor informal da economia. Então a nossa resposta aqui é a letra E, tá? Porque essa letra E não está relacionada com os fatores que geraram o processo de urbanização associado ao êxodo rural. Vamos agora para a questão 3. Então, aqui na questão 3, nós temos duas charges. Nós temos essa primeira charge aqui com 4 quadrinhos, essa segunda charge com um quadrinho só. Nessa primeira charge, a gente tem a ideia de uma transição temporal, onde nós temos áreas antigas deterioradas, né, com a inscrição indústria antiga, indústrias e ateliês, sala de criação e cafeteria, e depois, aparentemente, o mesmo espaço ele é modernizado, e ele vai ter uma aparência diferente.
mostrando aqui que ao longo do tempo houve uma modificação na paisagem e certamente do público que ali mora, porque a paisagem também ela trouxe um aspecto diferenciado no processo de desenho, né, residencial. E aqui na segunda charge a gente tem um edifício chutando uma casa. Tá? E o texto diz assim: muitas áreas antigas vêm recebendo muitos investimentos públicos e privados com o objetivo de promover sua renovação física e funcional, promovendo o enobrecimento, ou seja, o encarecimento dos serviços e produtos da área. E aí pergunta assim: considerando as charges, a nova dinâmica espacial pode ser entendida como que fator está ocorrendo nessa charge aqui? A gente tem um fator muito conhecido que é o processo de gentrificação. Tá aqui a letra A como resposta. O que é a gentrificação? É um processo de enobrecimento. É a transformação de uma localização na cidade que estava ocupado por uma população de menor poder aquisitivo, tá? Só que era uma região muito deteriorada, muito esquecida pelo poder público, e aí, com esse esquecimento, essa área vai perder um valor, e como quando perde valor, as grandes empresas, os grandes empresários na área da construção civil, no setor imobiliário, vão comprar essas áreas, vão encarecer muitas vezes os aluguéis dessas áreas para que a população mais carente ela saia dali e seja ocupada ou revitalizado, tá? E aí depois revitalizado vai ser ocupado por pessoas de maior poder aquisitivo, e as pessoas que moravam ali anteriormente são empurradas para a periferia. A gente chama isso de enobrecimento da área, e isso é também conhecido como gentrificação. Para você pegar uma área antiga, tá, que está ocupada por população de baixo poder aquisitivo, às vezes sem assistência do Estado, e enobrecer, basta que você, um fator muito forte principal, é você trazer a imagem que essa área é uma área que ela não tem mais produtividade, que não é mais segura, que não é mais legal para morar para a maior parte da população. Exemplo, a gente tem lugares em alguns estados do Brasil chamado de Cracolândia. Quem quer morar na Cracolândia? Você muitas vezes, se você mora num lugar desse, você quer vender e esse seu terreno é desvalorizado, aí vem a iniciativa privada, setor imobiliário, compra, depois revitaliza, o governo vem em parceria com os grandes empresários. Após a revitalização, aumenta a segurança, essas áreas vão ser super encarecidas e a população que morava ali anteriormente ela é expulsa para áreas, muitas vezes sem planejamento. Então a resposta aqui é gentrificação. Vamos agora para a quarta questão. Então, aqui na quarta questão, a gente tem um texto, né? Na verdade é uma música, chamada Pau de Arara, de Luiz de Gonzaga, que diz assim: quando eu vim do sertão, senhor moço, do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara. Viajando num pau de arara, eu pensei, mas daqui cheguei, mas daqui cheguei. Trouxe um triângulo no matolão, trouxe um gongue no matolão, trouxe uma zabumba dentro do matolão, um shot, maracatu e o baião. Tudo isso eu trouxe no meu matolão. A letra da música pode estar relacionada a qual fenômeno social? E aqui a gente observa uma coisa interessantíssima. A gente está falando do pau de arara, que talvez pelo título da música a gente já matasse, né? Porque ele está perguntando qual é o fenômeno social descrito na música. Então o indivíduo diz que sai do sertão e chega, né? Quando eu vim do sertão. Se ele veio do sertão, o deslocamento principal dos indivíduos quando sai do sertão era o centro das grandes cidades, em busca de uma melhor condição de vida. Deixava a família, muitas vezes, trazia só uma roupa de couro e uma pequena bolsa para tentar a sorte nas grandes cidades. E aí, qual é o fenômeno demonstrado na música? O fenômeno demonstrado na música é o êxodo rural, tá? O êxodo rural ele é o fenômeno que traz o indivíduo definitivamente do campo para a cidade. Uma outra observação, na letra D, fala de hipertrofia do setor terciário. E o que é a hipertrofia do setor terciário? É quando você tem um setor terciário muito grande de oferta de serviço, mas a maior parte da população nesse setor terciário, que trabalha com comércio e serviço, são informais. Tá? Não contribui para o crescimento econômico porque não recolhe impostos. Então, quando a gente tem uma cidade que cresceu demais, que tem um setor de comércio e serviço com muita gente trabalhando, mas que não recolhe os devidos impostos, a gente chama isso de hipertrofia, que vai gerar um problema, entre outros problemas, da macrocefaleia, que é a grande dor de cabeça nas grandes cidades que não se planejaram. Na letra E, tem um termo transumância. Transumância é um tipo de migração que é do campo para a cidade, mas é uma migração temporária, quando o indivíduo sai ali no período da alternância de estações do ano,
onde ele não tem o que plantar, o que comer, então ele sai do campo, vai para a cidade, trabalha um tempo e depois ele retorna. Isso está muito bem expresso na música, que Luiz Gonzaga também diz assim: hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Então ele está longe, ele espera a chuva cair para voltar para o sertão dele. Isso aí seria transumância. Na letra B, fala de conurbação. Conurbação é quando uma ou duas, ou melhor, quando duas, três, quatro ou mais cidades se aglutinam e a gente não consegue saber onde termina uma cidade e começa a outra. Também é um fenômeno da urbanização. E aglomerações é a junção de várias pessoas ou residências ou automóveis ou indivíduos em determinada região. Então vamos aqui, a gente sabe que essa aqui é a resposta, a letra C, êxodo rural, tá? E vamos aqui para a questão 5. E aí, aqui na questão 5, a gente tem o seguinte, tem um texto que fala o seguinte: as cidades milionárias com mais de 1 milhão de habitantes, que eram apenas duas em 1960, São Paulo e Rio de Janeiro, são 5 em 1970, 10 em 1980, 12 em 1991, 13 em 2000 e 15 em 2010, segundo o IBGE. Esses números ganham maior significado se nos lembrarmos que, historicamente, em 1872, a soma total das 10 maiores cidades brasileiras não alcançava 1 milhão de habitantes, pois somavam apenas 815.729 pessoas. Esta é a nova realidade da macro-urbanização ou metropolização do Brasil, adaptada aqui de Milton Santos. E aí ele pede que, tendo como referência esse texto que fala da evolução da quantidade de pessoas morando nas cidades brasileiras, a gente marque uma alternativa correta referente à urbanização. Então a gente percebeu que no texto ele fala que da década de 60 até 2010, 50 anos depois, a gente tem um crescimento significativo na quantidade de pessoas morando nas cidades brasileiras e mais cidades se tornaram cidades milionárias, né? Então, quando a gente olha aqui, as alternativas, vamos ver aqui na letra A, diz que no Brasil a modernização do campo teve uma relação direta com a aceleração da urbanização. Sim, porque quando o campo se moderniza, o indivíduo que não está qualificado para operar a máquina, ele é expulso do campo e vem morar na cidade. Até aí tudo bem, tá? Caracterizada por uma metropolização que se disseminou por várias regiões do Brasil. Isso. Em várias regiões do Brasil, quando ocorreu a modernização, o indivíduo mais carente, sem qualificação, ele foi obrigado a sair do campo e vir morar na cidade por conta da modernização que houve no campo e também pela ausência de qualidade de vida que o campo tinha. Então a resposta nossa aqui é a letra A, que ele fala que a modernização contribuiu, tem relação direta com a aceleração da urbanização brasileira. Agora, por que a B está errada? A B está errada porque diz assim: embora no mundo globalizado e tendência migratória campo-cidade seja pequena, o Brasil, em função da desorganização econômica e social e das ilusões de que a vida na cidade apresenta mais perspectiva, mantém as taxas elevadas de fluxo migratório. E a gente não mantém. Hoje, houve uma redução significativa desses fluxos migratórios, tanto porque a cidade não oferece tanta essa atração toda, e porque muita gente que estava no campo já saiu para ocupar a cidade e houve uma leve melhora na condição de vida, do campo. Então a gente não mantém essas taxas de fluxo migratório. A letra C diz que o ritmo da metropolização tão elevado como o do Brasil corresponde a esses índices equivalentes de crescimento industrial. Assim, a maior parte da população que se dirige à cidade é empregada no setor secundário. Não, tá? Nem a metropolização ocorreu no ritmo da industrialização e nem a população é empregada no setor secundário. Isso vai acontecer logo no início, mas a maior parte da população ela vai ocupar o setor terciário da economia, que é o quê? Os serviços e o comércio, e muitas vezes de maneira informal, aumentando assim a hipertrofia do setor terciário. A letra D diz: embora o ritmo de urbanização e metropolização no Brasil tenha sido muito elevado, o fenômeno ficou restrito às regiões sul e sudeste. Falso, tá? Esse processo de metropolização e urbanização também ocorreu nas outras regiões do país, claro que com o tempo, claro que não no mesmo momento do que o sul e o sudeste, mas não ficou restrito às regiões
Sul e Sudeste. Tá? A letra E diz: a urbanização brasileira, com seu caráter metropolitano, indica definitivamente a passagem do nosso país para um estágio de país desenvolvido e moderno. Não é a urbanização e não é o caráter metropolitano que faz com que o Brasil seja desenvolvido e o que vai fazer com que ele seja desenvolvido, e sim como que a população vive, como é que está a taxa do IDH, o índice de desenvolvimento humano, né? Como é que está o padrão de vida das pessoas, o poder de consumo, a renda per capita, o nível de alfabetização. Então, essa questão também está errada, porque ela também diz assim, sabe que todos os países considerados desenvolvidos são aqueles que apresentam elevados índices de urbanização. Na verdade, é o contrário. A maior parte dos países que se elevaram e se urbanizaram muito rapidamente são os países ou emergentes ou subdesenvolvidos. Então, quero agradecer a vocês, continue acompanhando a gente aqui no canal e até a próxima aula. Valeu!